Que a graça e a paz venham estar sobre a vida de todos vocês, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês, que o Espírito Santo venha me usar, me capacitar para falar ao coração de todos vocês. Hoje eu vim trazer para vocês um tema que mexeu no meu coração há um tempo. Essa palavra mexeu bastante, eu falei não, seria importante compartilhar com os meus irmãos. E o tema dessa pregação é: tudo começa pelo pensamento. Você vai falar assim: Leide, o que você está querendo dizer? E realmente é exatamente isso. Pelo próprio título já dá para ter uma noção. Tudo na nossa vida, tudo que a gente é hoje, o que a gente foi ontem e o que a gente vai ser amanhã, de alguma forma, isso passou pelo nosso pensamento primeiro. Antes de nós agirmos, antes de nós falarmos, antes de nós fazermos qualquer coisa, essa ação passa pelo pensamento. E o pensamento é algo que a gente pode de alguma forma alimentar. É o que diz na palavra de Deus. Então, se a gente pode alimentar o nosso pensamento, se nós somos se tudo começa pelo pensamento, a gente tem que primeiro entender como que a gente alimenta um pensamento. Isso é muito importante. E na Bíblia existe uma palavra sobre isso. Aliás, existem várias, né? Mas eu trouxe uma para compartilhar com vocês. Fica no livro de Filipenses, no capítulo 8, no capítulo 4, no versículo 8, que diz: eu prefiro que vocês leiam, eu ia ler somente um versículo, mas não, eu prefiro que vocês leiam, entendam a carta inteira. A carta inteira fala assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, isso é uma carta de Paulo para a igreja de Filipenses. Ele está mandando essa carta para a igreja. E fala assim: portanto, meus amados irmãos e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia, rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os nomes. Perto está no Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Essa palavra é muito linda, essa palavra é muito forte. A minha mãe, há muito tempo atrás, quando eu morava com ela, né, meus irmãos todos, ela não podia ver a gente parado. Quando ela via a gente parado, ela vinha e falava assim: olha, mente vazia é a oficina do diabo, vai caçar o que fazer. E sempre dava alguma atividade pra gente estar fazendo. E realmente, ela, com toda a sabedoria de mamãe, né, falava isso, e isso faz sentido. E quando a gente está com uma mente desocupada, a gente começa a ocupar ela com alguma coisa. A gente começa a alimentar ela com alguma coisa. O problema é com o que estamos alimentando os nossos pensamentos. Aqui o Paulo ele dá uma receita. Ele fala: pense naquilo que é bom, naquilo que você pode fazer pelo outro. Pense em tudo que é amável, pense em tudo que é de boa fama. Ele fala tudo que você deveria ocupar os seus pensamentos, né? Em como ajudar o próximo, em como levar a palavra.
ele mostra ali como a gente deveria alimentar nossos pensamentos. Porém, como minha mãe dizia, mente vazia é oficina do diabo, se você não alimenta os seus pensamentos com algo bom, automaticamente você está alimentando com algo ruim. O problema é que ruim é esse? O que você está alimentando os seus pensamentos? Ah, não, Leide, eu alimento meus pensamentos com prazeres, que eu assisto alguma coisa, eu brinco, eu viajo, eu curto. Ok. Só que isso também, de alguma forma, se você só pensa nisso, você também sai um pouquinho do objetivo, que também é fazer a vontade do Senhor. Ler a Bíblia, meditar, pensar naquilo que é justo, no que você pode fazer para ajudar as pessoas. Nós também temos, querendo ou não, como cristãos, como filhos de Deus, a gente precisa fazer a vontade, aquilo que está escrito nas Escrituras, né? Então, existem muitas formas de sermos desviados desse propósito. E no começo dessa carta, não sei se vocês perceberam, tem uma parte que fala de uma oração mesmo, de uma ajuda que Paulo pede para um irmão. Ele fala: eu rogo pela Evódia e pela Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Por que acontece? Essas irmãs estavam tendo desentendimentos. Na Bíblia não explica exatamente quais eram os desentendimentos que essas duas mulheres estavam tendo. Mas o que se pode ver claramente é que elas não estavam com os pensamentos naquilo que precisavam estar. E eu falei assim, uma parte é muito importante com a outra. Não dá apenas para ler o versículo em que Paulo ensina a gente o que a gente deve alimentar, sem ler sobre essas duas mulheres. Porque essas duas mulheres, elas estavam perdendo o foco naquilo que elas precisavam fazer. O pensamento delas deveria estar ocupado em ajudar a igreja naquele momento. Imagina uma nova igreja, muitas pessoas para evangelizar, muitas pessoas para cuidar, muitas coisas boas para pensar, né? Mas os pensamentos delas estavam sendo ocupados pela mágoa e pelo ressentimento que elas estavam tendo uma da outra. Há um ponto que o que elas estavam sentindo não era mais sentindo o mesmo no Senhor. Que ele fala, olha, rogo para que sintam o mesmo no Senhor. Então, elas não estavam sentindo o mesmo no Senhor, o mesmo propósito que Deus tinha para aquele local, elas não estavam conseguindo sentir, porque elas estavam ocupando o pensamento delas com aquela mágoa, aquele ressentimento que elas estavam alimentando. Então, o Paulo, ele vai lá e fala, olha, ajuda elas, meu amigo, porque elas precisam estar no mesmo coração, né? Ajude essas mulheres, ele fala, ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com o Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, pega a galera aí e ajuda. É isso que ele quis dizer. Então, assim, tem momentos em que você vai estar vivendo um conflito, vivendo uma situação difícil, uma situação complicada, e que essa situação, de alguma forma, está governando os teus pensamentos. É uma situação difícil que você está vivendo na sua vida, talvez por escolhas erradas, talvez consequência da vida. Infelizmente, tem atribulações que vêm que a gente nem sabe de onde vieram, por que vieram, mas que você está enfrentando. O problema é, quando você está vivendo todas essas situações, é você deixar todas essas situações ruins ocuparem seus pensamentos. Porque de alguma forma o seu corpo, você irá reagir contra tudo isso, você irá ter uma reação. Uma reação, às vezes você vai se abalar muito, você vai chorar, você vai se entristecer, você vai explodir, que nem essas mulheres, de alguma forma, como elas não estavam no Senhor, elas estavam ocupando os pensamentos delas com toda essa raiva, ressentimento, essa mágoa, elas poderiam fazer o quê? Desviar do verdadeiro propósito da vida delas, que o propósito delas ali era fazer a obra de Deus, era ajudar muitas pessoas. Então, elas estavam desviando totalmente daquilo que era o chamado delas. E é isso que muitas vezes nós acabamos nos caindo nessas armadilhas. A gente acaba se permitindo viver situações em que nos distanciam da nossa comunhão com Deus, em que nos distanciam do nosso propósito com Deus.
No momento em que Paulo fala assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, no momento que ele fala aí, nisso pensai, então é possível sim a gente alimentar nossos pensamentos, a gente falar o que a gente deve pensar. Aí você vai falar assim, nossa, Leide, o que você está falando é praticamente impossível. Como que eu vou mandar um pensamento meu? Simplesmente o pensamento acontece, realmente o pensamento acontece, mas você também pode combater os pensamentos, e muitas vezes esses pensamentos ruins com pensamentos bons, com os seus planos. No momento que você tiver um pensamento, meus planos foram destruídos, foram acabados, estava pensando em tantos projetos bons e agora veio essas coisas ruins, então você vai e começa a escrever os seus novos projetos, a reconstruir novos projetos. No momento em que você estiver triste com uma pessoa, com uma situação, você já pediu desculpa, você já tentou resolver. Não, a pessoa não quer. Amém. Ora pela vida da pessoa, que Deus abençoe a vida dessa pessoa, mas segue adiante, ajude outras pessoas, tenha outros relacionamentos, né? Não fique limitado somente a falar e conversar com uma pessoa. Se essa pessoa não quer ter um relacionamento com você, amém, ore pela vida dessa pessoa, mas procure outras pessoas para você ter um relacionamento, para você ter uma amizade. Tem coisas que às vezes Deus permite em nossas vidas para que a gente aprenda a olhar para outros lugares, para que a gente derrube muitos muros que a gente às vezes levanta e se distancia do mundo, né? Não é assim, a gente está no mundo, a gente convive com pessoas, a gente precisa ajudar as pessoas, mas para a gente poder ajudar, para a gente poder externar tudo aquilo que está dentro de nós, a gente precisa primeiro saber o que a gente está colocando aqui, o que estamos deixando nossa mente ser ocupada. Aqui ele tem uma parte que ele fala assim, para tratarmos, seja a vossa equidade notória, tratar com equidade as pessoas. Existem pessoas que precisam ser tratadas de uma forma, outras totalmente diferente. Esse tato, essa sensibilidade você só tem a partir do momento que você começa a alimentar a sua mente com aquilo que você precisa. É você escolher livros que vão te ajudar, é você ler a Bíblia, é você buscar pessoas que também vão te ajudar neste momento. Essas duas mulheres estavam tendo muita dificuldade de resolver os seus conflitos. Tanto é que o Paulo teve que fazer uma carta para pedir para o irmão, né, ajudar elas a resolver essa situação. Tem momentos em que você vai passar por problemas que não é para você enfrentar sozinho. Você às vezes quer segurar tudo sozinho, quer pegar e carregar tudo sozinho. Para quê? Não existe essa necessidade. Você pode entregar os seus problemas primeiramente para Cristo. Cristo pode te ajudar em todas as tuas dificuldades. Ele está ali para te ajudar. O Senhor quer te ajudar. O que o Senhor quer estar junto contigo. E além dele, outras pessoas que você pode pedir ao Senhor que traga para você. Fala, Senhor, envia pessoas para me ajudar, me mostra, me ajuda a enxergar pessoas que vão me ajudar, que vão me aconselhar. Andar sozinho não é uma coisa que você precisa passar ou estar. E Paulo deixou isso muito bem claro, isso é um conselho. Então, os nossos pensamentos, eles podem ser sim alimentados. Na Bíblia tem uma parte que fala assim, em 1 Pedro 5,8, diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o nosso inimigo. Esse inimigo é o que de alguma forma vai querer sempre acabar com o propósito de Deus na nossa vida. Ele sempre vai querer mudar os nossos pensamentos, sempre. Quando Paulo fala assim, pensai em tudo que é verdadeiro, ou seja, o que é verdadeiro na sua vida? É a sua família, é o seu trabalho, é a sua comunhão com Deus. O que é de verdadeiro que você tem com Cristo? O diabo vai tentar derrubar, ele vai querer mostrar que isso é uma mentira, ele vai querer acabar com o seu relacionamento, aquele relacionamento que você tem verdadeiro, aquilo que você conquistou há anos. O diabo vai tentar tornar isso em mentira. E é aí que você tem que lutar, se levantar, buscar ajuda se necessário, para pensar em estratégias, em como vencer tudo isso no Senhor, pedir auxílio do Senhor, orar, buscar ajuda, e você vai obter. Porque um filho não fica desamparado. O Senhor ampara todos aqueles que o buscam.
Se você que está ouvindo essa palavra, você falar, Leide, eu ainda não sou cristão, eu ainda não fui na igreja. Se você está ouvindo essa palavra, você está tendo comunhão com Cristo, busque a Ele. Você ainda não... Leide, eu ainda não fiz essa escolha. Quem vai te convencer, quem vai falar ao teu coração do que você deve ou não deve é o Espírito Santo. Eu só estou aqui para compartilhar uma palavra que o Senhor tocou no meu coração. Então, existe sim formas de você alimentar os seus pensamentos. Existe forma. Como você, de alguma forma, o que você vai fazer hoje é aquilo que você primeiro pensou. Então, você tem que pensar. A mente, ela vai mandar. O teu corpo vai obedecer. Então, o que você vai mandar para a sua mente hoje? O que você vai fazer hoje? Aqui, ele deixou bem claro aquilo que devemos pensar. Que a gente deve resolver nossos conflitos, igual a Cinti, a Evódia, elas precisavam resolver esses conflitos para depois elas estarem no mesmo propósito com o Senhor. Então, elas tinham primeiro que resolver uma situação para ter outra, para ter um momento com o Senhor. Então, resolva o conflito que você está vivendo. Tem alguma questão que você está vivendo? Resolva. Resolva essa situação, converse, solucione essa situação e tenha uma comunhão com Cristo. Leide, está muito difícil. Não, sozinho eu não vou conseguir. Então, você viu aqui o que Paulo fez. Paulo chamou um amigo cristão, um amigo que de alguma forma poderia ajudá-lo. Leide, então eu só vou poder procurar amigos cristãos. Claro que não. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra, mas às vezes estão vivendo, enfrentaram situações como a que você está vivendo e superaram e de alguma forma podem te ajudar. Existem conselhos, amigos, existem pessoas que podem nos ajudar. É claro que a gente tem que procurar a sabedoria de Cristo dentro da palavra. Tem muitas coisas que somente a palavra vai estar te mostrando, né? O caminho, o que você deve fazer. Então, esse discernimento com quem você deve falar, o que você deve fazer, você precisa procurar no Senhor. Senhor, me mostra o que devo fazer, como fazer, quem eu devo ajudar. Peça sabedoria ao Senhor. Alimente esses pensamentos com aquilo que é bom na sua vida, com aquilo que você tem de verdadeiro hoje. Veja o que você tem, seja grato pelo que você tem. E assim como ele falou aqui, seja de boa fama, de virtude, em algum louvor, nisso pensai. A virtude, quando eu fui procurar o que era virtude diz que é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem a um caminho do bem. Então, procure ter essa virtude, procure praticar o bem, pratique o bem sobre a vida das pessoas, pratique o bem sobre sua vida, sobre sua família. Aquilo que você vê que é bom, faça. Aos poucos você vai, de alguma forma, alimentar os seus pensamentos com aquilo que é bom. Assista. Você gosta de assistir televisão? Assista coisas que de alguma forma vão fortalecer sua fé, vão te ajudar. Veja vídeos que vão te ajudar, veja pregações, escute louvores, leia a Bíblia, pense no que é bom, procure amizades que vão te ajudar e pegue seus pensamentos e peça ao Senhor, Senhor, governa os meus pensamentos para que quando eu esteja com os meus pensamentos em Ti, as minhas ações venham ser baseadas naquilo que o Senhor quer para mim. Então, confie naquilo que Deus tem para a sua vida e eu tenho certeza que a bênção do Senhor irá te alcançar. Então, desde já, meus irmãos, eu agradeço por este momento. É uma pequena palavra, essa palavra eu dei na semana passada para o povo na igreja. A minha palavra ela se estende mais, só que aqui é só realmente um breve resumo para que vocês possam mais ou menos entender, mas o convite continua para que vocês congreguem, estejam na igreja, vão na igreja. Se você está próximo a mim, se você me conhece, venha conhecer a igreja em que eu congrego, a igreja em que meu marido e eu abrimos, Comunidade Cristã Reencontro, venha fazer parte. Mas se você já tem uma igreja, congregue, não deixe de congregar, não deixe de estar em convívio com esses irmãos que vão te ajudar, com esses irmãos que são importantes, né? E siga firme.
Desde já eu agradeço por este momento. Se de alguma forma essa palavra tocou seu coração, curta, compartilhe, porque o YouTube vai entender que é um conteúdo bom e vai compartilhar com outras pessoas e quem sabe ajudar outras vidas. Então, desde já, eu agradeço a todos vocês. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo venha estar sobre a vida de vocês e que os pensamentos de vocês venham ser conduzidos pelo Espírito Santo. Desde já eu agradeço. Deus os abençoe.